antes de começar, queria muito agradecer o convite e agradecer a Deus que proporcionou esse encontro, né? Uma grata coincidência do Rafael passar lá na UNB e encontrar com a gente. E é um privilégio ser colocada, não a mim, né, mas o UNVC do lado de igreja perseguida, né, evangelismo com povos indígenas, pessoas que a gente admira tanto. E depois o Rafael falou isso pra mim lá na UNB, ele falou, olha, a gente tem falado sobre isso lá na igreja, num culto de missões. Eu falei, nossa, e a gente vai falar sobre o UNVC lá, que legal, né? Eu falei com o pessoal, nossa, vocês são missionários também. E aí, antes de começar, eu queria ler um versículo com os irmãos bem rapidinho. Amém. E pedir que alguém me controle no meu tempo, porque eu tenho histórico de exceder no tempo. Por favor, eu sou péssima com essas coisas. Queria ler com vocês um versículo em 1 Pedro, no capítulo 1. Vou me apresentar já, não fiz isso, né? Não faz mal, porque a gente está em família. Ai, que bom. 1 Pedro, capítulo 1, diz assim, no versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa epístola de Pedro, porque ele fala, é uma carta à igreja que ele visitou, né, a igreja de Cristo, né, e a igreja lá na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né. Eu gosto de entender essa epístola de Pedro como aqueles avisos e cartas que os missionários normalmente mandam. Vocês já viram esses informativos, né? E Pedro, ele fala a essa igreja com o intuito de incentivar as pessoas, de lembrar elas do valor da nossa fé, de quem nós somos em Jesus, do que Cristo fez por nós. Ele nos chamou, né, das trevas para a sua maravilhosa luz, nos deu uma herança, né, uma herança incorruptível, como ele fala. E aqui ele nos traz de novo essa esperança, nos fala do porquê nós servimos a Cristo. Afinal de contas, por que estamos aqui num domingo de manhã, né? E ele nos lembra disso e fala, olha, alegrem-se nisso, ainda que vocês passem por aflições. E aí ele fala na carta várias vezes, olha, é melhor que vocês sofram por causa do nome de Jesus, do que por fazerem coisas que são erradas, né? Sirvam a Jesus e não se envergonhem disso. E o meu objetivo aqui nessa manhã é o mesmo que Pedro tinha, que é de lembrar os irmãos, né? Meus irmãos, sobre o valor da nossa fé, sobre como é importante a gente pregar sobre Jesus, sobre a gente viver esse evangelho, ainda que em situações hostis ao evangelho, ainda que em situações difíceis, passando por aflições, ou mesmo com dificuldade de falar desse evangelho, que a gente permaneça nisso, né? Eu queria que o Rafael... Aqui. Então, meu nome é Estela, eu tenho 23 anos e eu faço ciência política na Universidade de Brasília. Estou terminando o curso e há mais ou menos 3 anos eu tive a graça, o privilégio de... Na verdade, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu tive 5 ou 6, tá? Então, no 11º semestre, então tá aí bastante tempo. Eu tive a graça, o privilégio de conhecer o Núcleo de Vida Cristã. E há 3 anos eu lidero o grupo lá na UNB, né? Eu sou a líder geral
E o NVC é um grupo interdenominacional, o que significa que eu sou do Ministério Grão de Mostarda, uma igreja pequena como a de vocês, que também não tem um lugar como convencionalmente as pessoas esperam de uma igreja, né? Mas o Lucas que está ali, ele é líder da pasta do evangelismo, ele também é do NVC, só que ele é da Igreja Batista Esperança lá em Taguatinga. Então, as pessoas do NVC, elas são de diferentes igrejas, né? E o Núcleo de Vida Cristã, ele é institucionalmente desligado de qualquer igreja, mas só institucionalmente, porque seus membros todos participam de igrejas. Se não participam de igrejas evangélicas, eles estão caminhando para isso, né? Eu vou contar um pouquinho de alguns testemunhos de pessoas que passaram por isso. E aí o Núcleo de Vida Cristã é dividido em 5 pastas. A gente tem a pasta de evangelismo, uma pasta de oração, ou intercessão, que a gente chama de intercessão. Essa reunião aqui era para ser de comunhão. É uma pasta de comunhão. Nós temos o grupo de debate, que eu também vou explicar um pouquinho. E aí, eu sou a líder geral, mas cada uma dessas pastas tem lideranças específicas. Então, o Lucas, ele organiza o evangelismo lá. Aí nós temos mais um Lucas, que cuida da intercessão. Uma menina que cuida da pasta de comunhão. E um rapaz que cuida do debate. Eu esqueci de falar do louvor, que ele está aqui também. E é o Murilo que cuida dessa parte, né, do louvor. Então, a gente tenta falar do evangelho de uma forma que as pessoas entendam, que seja importante, que seja relevante na universidade. Como a gente faz isso? O objetivo do Núcleo de Vida Cristã é, como a gente sempre diz, ser um oásis no deserto, que é ser um lugar de refúgio e cuidado para aquelas pessoas que já são cristãs. E como a gente faz isso, né? Depois eu mostro. A gente tem reuniões de oração todos os dias de manhã, 7h30 da manhã. Todos os dias, 7h30 da manhã, a gente se reúne lá na UNB. Não sei quem já teve a oportunidade de ir na UNB. A gente tem um teatro de arena lá, que é um lugar ao ar livre. A gente se reúne lá e a gente ora todo dia de manhã. A gente também tem reuniões todas as terças-feiras, como um culto, mas não um culto, né? Uma palavra é exposta, alguém leva a palavra, a gente tem um momento de louvor e oração. E essas coisas, e também a pasta de comunhão serve nesse sentido. A pasta de comunhão tem o objetivo de unir as pessoas que participam do NVC. Então a gente faz... Pode passar lá para a página do Facebook. Aí, nós temos uma página no Facebook, se você quiser curtir, receber informações sobre o NVC. Então aqui a gente tem as divulgações da oração. É nesse lugar, nesse bonito lugar com essas flores. É lá. A UNB, apesar de ser um lugar muito hostil e de ser de fato um campo missionário, é um lugar muito bonito. E aí a gente faz esse aqui, essas fotos são do Clube da Lulu, que é uma iniciativa da pasta da comunhão, que é uma reunião só de meninas. Aconteceu a mesma reunião só com meninos, só que, como vocês sabem, o menino tira foto, né? Não faz essas coisas, né? Então a gente tirou várias fotos. Depois reclamaram, né? Falaram assim, mas só tem foto das meninas, não tiraram foto. Só que eles não tiraram. A única foto que tem tá no grupo, e é só uma. Mas eles fizeram um vídeo muito legal pra gente. E aí a gente foi pra casa de uma menina, da Andressa, do Jardim Botânico. E aí a gente teve um momento de oração, de louvor muito bacana. Depois a gente conversou, a Ana levou uma palavra, foi muito bom. E aí, o que é qual é a intenção da comunhão, né? É que as pessoas se conheçam melhor, que a gente tenha a oportunidade de compartilhar na palavra de Deus. Eu tenho que trazer um testemunho meu, né? Eu me converti aos 11 anos e meus pais não eram cristãos. E a minha igreja, ela se tornou a minha casa, né? Eu choro toda vez, sabe? E eu aprendi a amar Jesus com os meus irmãos. Eu aprendi a desejar o Senhor, a sua palavra,
com a minha família, né, que era a minha igreja, muito embora os meus pais não fossem cristãos. E Deus estabeleceu, fortaleceu a minha fé dentro da Universidade de Brasília, através de momentos de comunhão como esse, né, em que eu tive amigos, meu Deus, que eles me ensinaram muito sobre Jesus. E uma coisa importante sobre a UNBC é que, como as pessoas são de igrejas diferentes, algumas pessoas trazem coisas para o meio ali que não tem na minha igreja. Então, por exemplo, eu conheci o Lucas, e depois vocês podem conversar com o Lucas. O Lucas, ele fala de Jesus para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. E eu nunca tinha visto uma pessoa assim. Nunca na minha vida. Tem dias que a gente procura o Lucas e a gente não acha, porque ele some, tá? A gente tá aqui conversando, aí de repente ele some, aí ele senta com alguém na UNB e conversa e fala de Jesus. Eu nunca tinha visto alguém assim. E eu aprendi com ele, eu também conheci um outro rapaz, um Rubio, no UNBC, né? E ele gosta muito de teologia. Muito, gosta de filosofia, gosta muito de ler a palavra de Deus. E aí eu aprendi com ele o valor da gente estudar teologia, né, de estudar filosofia, de como é bom a gente conhecer o Deus que a gente serve, né, fora outras pessoas que me ajudaram muito na minha caminhada cristã e me firmaram em Jesus, né. E a parte da comunhão tem esse objetivo. E a gente fala, eu gostaria de falar disso aqui, porque as pessoas me perguntaram já, mas Estela, o UNBC não era para ser algo evangelístico? Por que vocês estão falando com crente também? Só que a verdade é que, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas muitas pessoas falam que a UNB é o cemitério dos crentes. Alguém já ouviu falar isso? Muitas pessoas falam, as pessoas da minha igreja já comentaram isso. Tem uma senhora lá na igreja que ela fala assim, eu não quero que a minha filha passe na UNB, não. Misericórdia. Eu falei, não, tem que desejar isso para sua filha. Só que é um lugar muito complicado. É um lugar onde eu estudo ciência política, então o pressuposto, né, das coisas, a ideia inicial de tudo que se fala na UNB, ela é muito humanista, né? O homem é o centro. A filosofia de vida que eles têm é uma filosofia, aos meus olhos, desesperada, porque eles perderam a razão, né? Perderam o sentido das coisas. Então, o discurso é muito... Deus está morto, né? Para eles, Deus está morto, a UNB não é um lugar para o Senhor, né? Não existe a possibilidade de um Deus pessoal, um Deus que se comunica através da palavra de Deus. E é difícil para eles acreditar na veracidade da Bíblia, então a Bíblia para eles é só um livro, Jesus foi só um homem, até porque os científicos já não conseguem mais dizer que Jesus não existiu. Eles até assumem que Jesus existiu, mas eles não conseguem assumir que Jesus é o Senhor, né, das nossas vidas. Então, é muito difícil. E para um cristão, você chegar na Universidade de Brasília, com todas aquelas festas, com todas aquelas bagunças, bebidas, drogas, coisas que a gente vê em qualquer lugar, né? As pessoas fumam maconha em qualquer lugar na UNB. É um lugar muito difícil. E para um cristão chegar lá e manter sua fé firme é muito difícil. E o UNBC também tem esse propósito de manter os cristãos no caminho. Amém. E aí, mas também a gente tem uma pasta específica de evangelismo. E eu queria chamar o Lucas para falar um pouquinho, só um pouquinho, sobre isso, rapidamente, como funciona. Bom, como a Estela falou, né, eu faço psicologia, estou terminando também o meu curso de psicologia. Quer dizer, desculpa, gente, a graça é a paz. Amém, todos nervosos. Então, meu nome é Lucas, né? Faço psicologia, estou no final do curso, estou estudando lá há 5 anos. Se Deus quiser, no final desse ano eu termino. Aí vou ser um psicólogo, se Deus quiser. Bom, então, lá na universidade, pense num ambiente acadêmico, intelectual, daquele assim, imagina na sua cabeça, é lá a UNB,
você vê aqueles, você pensa assim, poxa, como é que deve ser? Pensa naqueles estudantes barbados, fumando e falando assim, tá conversando aquelas coisas, aqueles pensamentos filosóficos totalmente diferentes. Várias coisas. E lá nós estamos buscando a Deus e buscando servi-lo, né? E é muito diferente. Lá, assim, lá realmente eu acredito que impera a maldade, assim, sabe? No sentido, nos corações das pessoas, em várias coisas. Lá é um lugar onde a gente vê muito orgulho, as pessoas amando a si mesmas e várias outras coisas, né? E começar a falar drogas e todas essas coisas assim. E a gente está lá buscando servir ao Senhor. E a gente fica pensando assim, eu principalmente pessoalmente falando, eu ficava pensando, nossa, como é que eu vou chegar num estudante de filosofia, o cara com cabelão lá, fumando o cigarro de maconha dele lá, pensando na filosofia, e eu chego lá falando de Jesus. Como é que vai ser, né? E esses dias eu estava num café da manhã missionário, aqui na Faculdade Teológica, aqui na Batista, né? Aí um cara, o senhor que ele é da Igreja Batista, ele falou, olha, ele está falando sobre plantação de igreja, mas ele falou algo que é muito aplicável, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, nós temos que implantar igrejas nas fronteiras da perdição, nós temos que ir onde está o mal e ir lá e ficar nosso pé. Ele falou assim, é aqui que Jesus vai estar, através de nós. E eu acredito que também deve ser assim, e me alegra o coração de poder, como eu fiz, eu não digo isso para me vangloriar, mas é porque é algo que me deixa alegre. O outro Lucas, que é o líder da parte da intercessão, nós estávamos um dia e depois dessa oração, nós não tínhamos aula, né? E nós tínhamos aula só 10 horas, tinha acabado 8 horas. Ele falou assim, Lucas, vamos falar de Jesus para as pessoas? Vamos. E tinha 3 rapazes que estavam se preparando o cigarro dele de maconha, assim, e no mínimo 2 deles eram homossexuais. E me deu a alegria de poder falar, vamos lá, Lucas, e a gente estar lá como semelhantes e poder chegar lá e nos firmar e falar, cara, nós queremos falar de vocês sobre a salvação de Jesus, porque é uma porta assim, é uma porta aberta. Graças a Deus nós não somos perseguidos nesse sentido de as pessoas nos matarem aqui no Brasil, né? Mas é muito bom a gente poder estar ali para falar de Jesus. E algo que é importante é que nós nos baseemos na palavra e que nós nos firmemos na palavra. Porque, do contrário, a universidade, eu digo, as pessoas da universidade, elas vêm com 17 mil argumentos contra a gente. Então você tem que se basear na palavra, ler na Bíblia, que é a nossa regra principal, e a partir dali se firmar, sabe? Porque eles vão questionar 1000 coisas, e se a gente der uma brechinha assim, não, eu vou abrir a mão disso da minha crença, então é como eles vão pegar um pé de cabra e abrir uma janela grande. Mas graças a Deus, Deus não tem dado força. Tem um versículo no capítulo 1 ou 2, acho que é no 2 de 1 Coríntios, logo os primeiros versículos, Paulo fala assim, eis que quando eu fui ter convosco, estava com grande temor e tremor. Então, e eu digo a verdade, muitas vezes esse é o nosso sentimento. A gente não chega lá como um guerreiro valente de primeira, agora vou evangelizar e tal, vai ser uma bênção e tal. Não, a gente chega, bom, às vezes a gente até chega assim, mas quando a gente vê a realidade, a gente treme assim, a gente fala, vixe, acho que eu não vou conseguir. E muitas vezes esse é o nosso sentimento, a gente sente, nossa, quantas vezes, esse relato não é só meu, é de vários irmãos que chegam para mim e falam assim, Lucas, quarta-feira é os dias dos evangelismos, né? Assim, Lucas, quarta-feira é o dia que eu não quero vir no NVC, porque a gente sabe que ele vai falar de Jesus e as pessoas falam, não, aí assusta o compromisso, não, eu vou almoçar, né, agora, eu vou fazer tudo assim, tirar xeque, fazer qualquer coisa, fazer trabalho, assim, tudo tem seu tempo, claro, né, fazer trabalho também, mas, então a gente muitas vezes ouve assim, né, e eu digo isso por mim mesmo, a gente às vezes tem esse temor, né, poxa, vou falar e o que vai ser, né, será que eu vou conseguir mostrar a palavra de Deus?
Mas o Senhor tem nos ajudado. Eu tenho ouvido irmãos falando assim, é difícil, mas quando eles vão e falam, eles relatam que é uma coisa boa, assim, sabe? E a gente sabe que é mesmo. É isso. Amém. Como é que a gente faz isso, né? A gente, na Pasta do Evangelismo, a gente tem uma reunião quinzenal, né? Uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não. E nessa reunião a gente normalmente tem uma palavra, né? Ou o Lucas ou alguém que ele delega traz uma palavra sobre evangelismo e logo assim que termina a palavra, eles saem para evangelizar. E aí eles descem, para quem não sabe, né? O UNB tem um prédio central, que é o prédio das humanas, que é o pior, que é das sociais e tal, e ali a gente tem um mezanino, tem um primeiro andar ali, a gente se reúne ali. Na entrada central da UNB, então onde todo mundo passa, onde todo mundo fica, em cima, no mezanino, a gente se reúne ali, as nossas reuniões acontecem todas ali. E aí, ali a gente desce e aí o pessoal se reúne em duplas e sai para falar com as pessoas. E é muito simples. Parece assim, todo missionário que a gente ouve falar, alguém que a gente ouve falar de Jesus, né, pensa assim, nossa, uma coisa sensacional. Mas é muito simples, 2 pessoas e a gente chega e conversa com a pessoa, oi, tudo bom? Como é seu nome? Eu sou Estela, faço ciência política, a gente é do Núcleo de Vida Cristã, a gente queria falar sobre Jesus com vocês, tem 1 minuto? Às vezes as pessoas falam, não, a gente não tem 1 minuto. Ou então a gente pergunta assim, quem é Deus pra você? Aí a gente escuta as respostas mais absurdas, tipo assim, Deus é um biscoito, Deus é uma força, as coisas mais malucas. E aí a gente fala da palavra de Deus. E eu queria... Você entrega? Ou então as pessoas vão passando umas pelas outras. Eu queria mostrar pra vocês... Você vai passando do lado? Um exemplo de um folheto que a gente usa. Nós produzimos os nossos folhetos de evangelismo, a gente escreve. E o mais interessante é que não somos nós da liderança quem escreve, né, os folhetos. São as pessoas do IBC. A gente tenta fazer com que os crentes se reúnam e que eles... Oi? Tem dentro da caixa, tem mais. Obrigada. E aí, a gente escreve e cada evangelismo, às vezes as pessoas têm uma ideia específica, elas escrevem e o desafio é você escrever alguma coisa que seja inteligível para as pessoas. Você não está falando com pessoas... não que o evangelho precise ser adaptado, né? Não que a gente precise mudar o conteúdo do evangelho, mas como o Paulo fala, né? A gente precisa se fazer universitário para os universitários. Sim. Então a gente tem que falar no nível que eles entendam, no nível que faça sentido. Porque se você simplesmente disser para uma pessoa que faz filosofia, falar assim, olha, um dia eu fui na igreja e eu aceitei Jesus porque eu senti um arrepio. Esse não é um argumento suficiente para ele, né? Não é suficiente, ele não vai entender. E a gente não precisa temer explicar a palavra de Deus, porque ela é verdade, ela é poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Então a gente crê, lá na UNBC a gente crê que a palavra de Deus ela é suficiente, que ela faz maravilhas no coração do homem, independente de quem o homem seja e de quem seja a pessoa que está falando, né? Então aí a gente faz impactos evangelísticos também. A gente faz dias, todas as quartas-feiras, né? Quartas-feiras alternadas a gente faz saídas de evangelismo. E aí 1 ou 2 vezes por semestre, depende da disposição do coração do Lucas, a gente faz impactos evangelísticos, que são dias grandes de evangelismo, onde a gente se reúne, como a gente vê as pessoas fazendo na rua, né? A gente faz lá na UNB. E aí eu queria mostrar um exemplo de um vídeo para vocês. E há 2 anos atrás, nós da UNBC tínhamos um coral. A líder anterior a mim, a Raquel, ela se casou com o regente do coral, que ela conheceu no UNBC. E eles, num acampamento, que é uma coisa também que a gente já fez várias vezes, acampamentos da UNBC muito legais, eles decidiram fazer um coral. E aí o coral servia para todos os impactos. A gente cantava no meio da UNB. E aí é interessante que as escolhas das músicas hoje foram cruciais, porque essas músicas a gente canta todas elas no coral. Amém. Cantava todas elas.
Cantarei Teu Amor para Sempre, para mim é a música, é o hino do IPC. A gente cantou essa música muitas vezes na UNB. E eu tive assim, a alegria de dizer, no meio de um lugar onde as pessoas não têm ideia de eternidade, falar para elas que eu vou cantar o amor de Deus para sempre, independente, né? Que o amor de Deus corre como um rio e inunda as nossas vidas, né? Aí a gente trouxe um exemplo. Isso é a entrada da UNB, uma das principais, né? E aquela sorona ali atrás, com o cabelo muito curto. Então, depois a gente mostrou o restinho do vídeo. A gente faz esses impactos evangelísticos em dias específicos e é muito bacana porque a reação das pessoas é das mais diversas, né? Normalmente, depois que a gente faz essas coisas para chamar a atenção das pessoas, a gente para e dá uma palavra. E a reação das pessoas é... Algumas pessoas passam e olham. Algumas pessoas param e prestam atenção. E no momento que essas pessoas param e prestam atenção, a gente pega uma pessoa do NVC e essa pessoa vem até essa pessoa que parou e conversa com ela. A intenção, o desejo do nosso coração é que essa conversa se torne uma amizade, e que isso se torne um relacionamento e que a pessoa possa compartilhar de Jesus não só naquele momento. Isso é muito difícil para nós e esse é o nosso pedido de oração a vocês. Que vocês orem por nós, para que a gente tenha coragem de fazer isso, porque é mais difícil. Uma coisa é você sentar e falar, olha, vamos falar de Jesus com essa pessoa aqui agora, e ir embora e deixar ela sozinha. A gente sabe que Deus vai fazer, mas cuidar, acompanhar, é mais difícil e a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa crescer nisso. Esse é o nosso pedido de oração para vocês. Uma outra coisa interessante também é que a gente faz grupos de debate. A gente se reúne nos mesmos lugares, sempre no horário do almoço, foi uma coisa que eu esqueci de falar, e a gente se reúne com as pessoas em roda, numa outra tentativa de alcançar as pessoas. Como a Universidade de Brasília está acostumada com discussões, as nossas aulas são discussões. A gente ouve o professor falar 5 minutos e depois a gente discute. Então a gente está acostumado com isso. E aí o que a gente fez? A gente pegou uma estratégia muito bacana da Aliança Bíblica Universitária, que também é um movimento grandão assim, no Brasil e no mundo, que faz estudos bíblicos em universidades. E aí a gente senta em roda com as pessoas
E aí tem sempre um moderador do NVC e modera um debate. Esse tema é amor de pai. E aí a gente vai falar, normalmente a gente pega um texto bíblico, ou então um texto introdutório sobre um tema diferente. Essa semana que passou a gente fez um GD sobre o boicote lá, a história do Boticário, né? Toda a questão da homossexualidade, como nós vemos isso, por que nós enxergamos isso. E o objetivo do GD é você conversar com as pessoas, é você expor a sua opinião, ouvir o que as pessoas que não são cristãs elas pensam, e a gente convida essas pessoas para o GD. E esse é mais um pedido de oração, que a gente tenha mais pessoas que não são cristãs, que se sintam à vontade para sentar com a gente e conversar. E aí a gente conversa com elas, fala da nossa opinião, e as perguntas são muito claras. A gente tenta não fazer uma pergunta como se fosse um crente conversando com outro crente. Uma pergunta inteligível, né? Uma pergunta que dê para outra pessoa entender e que a resposta não seja fácil. E aí a gente debate e no final a última pergunta ela não é para ser respondida. Essa daqui é: você hoje estaria pronto a se expor a essa luz? Né? Você se importa mais com o julgamento das pessoas ou com o que Deus pensa a seu respeito? Essa pergunta não é respondida e aí ela é para ser reflexiva. E a intenção do GD é que a gente crie relacionamento com as pessoas também. E que a partir disso a gente possa compartilhar de Jesus de uma maneira mais prolongada, né? Eu acho que a gente tem muitas aflições no NVC, pessoas que, sei lá, passam lá de baixo e falam que Deus não existe, brigam. Eu contei para o Rafael que teve uma época que a gente fazia, eu não estava lá, né? Mas há anos antes de mim, o pessoal fazia esses impactos evangelísticos na UNB. E eles tinham uma pessoa específica para cuidar da tomada, porque senão alguém ia lá e desligava o som. E assim, as pessoas já rasgaram cartazes. Eu nunca me senti tão assim confrontada com o evangelho dessa forma mais física, mas na sala de aula sempre é um desafio se posicionar como cristão. É muito difícil. Mas Deus tem nos dado graça, e o meu testemunho aqui a respeito do NVC, de que Deus colocou pessoas lá dispostas a expor o Evangelho, e de maneira... que legal! E que de maneira, além de suas próprias forças, tem falado do Evangelho de maneira maravilhosa. E a gente tem visto frutos disso, né? Existem pessoas que no NVC que não tinham igreja, né? A próxima líder do NVC, que eu vou passar a liderança agora no final do semestre, a Brenda, a gente conheceu ela no meio da rua. Na verdade, a amiga dela a gente conheceu no meio da rua, no evangelismo. Eu estava com o Lucas, a gente estava... Isso não era do NVC, era só o Lucas, sendo o Lucas. Aí a gente estava lá falando, a gente ia levar um carinha que era usuário de droga para uma casa de recuperação. E esse carinha não apareceu. E aí a gente encontrou com uma menina em frente a uma igreja católica que tem lá em Taguatinga e a gente começou a conversar com ela. Aí a gente ficou amiga dela, não sei o que, e a amizade muito boa, assim. Ela começou a ir lá pra casa, a gente fazia estudo bíblico, não sei o que. E aí ela apresentou uma amiga dela. Ela falou, olha, eu tenho uma amiga que vai passar na UNB, já já. Aí essa amiga era a Brenda. E eu chamei a Brenda várias vezes, né, pra UNVC. E no começo ela não ia muito e tal, e a Brenda, ela era católica, muito católica, ela se converteu sozinha, dentro de casa, lendo a Bíblia, ela falou, olha, eu acho que essa religiosidade que eu tenho vivido na minha igreja, ela não faz sentido. E aí ela decidiu procurar Jesus, procurar saber quem era Deus, né? E aí ela foi por conta própria. E aí foi de igreja em igreja, pesquisou 1000 coisas, começou a ler a Bíblia, ela passou por um conflito gigante, enfim... E aí, quando ela se decidiu, ela se batizou, né? Ela encontrou uma igreja, se batizou, mas depois ela percebeu que a igreja onde ela estava também, as coisas elas não estavam sendo feitas da melhor maneira. E aí ela ficou desigrejada. E ainda muito nova na fé. E hoje ela conta que o tempo de NVC dela, né, foi um tempo em que Deus moldou o coração dela, ensinou a ela a respeito de quem é Jesus. E da necessidade de uma igreja, né? A gente conhece, esse é o testemunho que eu conheço, né? Mas pessoas mais antigas da UNVC contam que tinham pessoas que decidiram seguir a Cristo e que
os pais não deixavam ir à igreja, porque os pais não eram cristãos. E o único lugar que a pessoa tinha, né? Tinha uma menina específica que ela tinha para ir, era no NVC, né? E foi um lugar para ela encontrar uma igreja, né? Então, o nosso objetivo lá é esse. Eu queria terminar lendo mais um versículo. Amém. Rapidinho. Eu falo demais, gente. Lá em 1 Pedro também. Lê o final da carta. Então aqui eu... 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eternidade... começa no 8. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria concluir mesmo com uma oração, se eu puder. E queria convidar os irmãos mesmo, né, a orar por nós lá da NVC, a nos ajudar em oração. Quanto mais vocês oram, mais trabalho a gente tem. Isso é o mais importante. Semana que vem nós vamos fazer um impacto igual a esse, que eu mostrei aqui no vídeo. E a gente vai... no meio do impacto a gente descobriu que vai ter a primeira parada LGBT da UNB vai ser na mesma semana. E aí... No mesmo horário ainda. E aí, bom, a gente já tinha decidido o impacto há muito tempo, né? E a nossa dificuldade é que nós não queremos brigar com ninguém. Amém. O Evangelho não foi feito para isso. Né? Nós não precisamos entrar em embate com ninguém. Senão nós não estaríamos lá como cristãos, né? Mas nosso desejo é que as coisas ocorram como Deus quer. Que o Evangelho dele não deixe de ser pregado e que nós tenhamos sabedoria para que a gente não faça besteira, né? Porque o Evangelho foi colocado na mão de pecadores como eu e você, e a gente pode estragar as coisas, mas o Evangelho ele é verdadeiro, a palavra de Deus é viva e eficaz, e a gente precisa que Deus nos ajude nessa tarefa, né? Então, vou pedir a vocês que orem por isso. Que dia que vai ser? Vai ser a semana toda. A gente vai ter, assim, normalmente é um dia específico, mas o Lucas empolgou, falou, eu quero fazer a semana toda. Quero todos os dias, vai ter evangelismo, vai ter um monte de coisa. E aí, orar por isso, e eu queria convidar os irmãos também, além de orar por nós, que vocês fizessem o que a Bíblia nos manda, né? Que a gente resista, seja sóbrio e vigilante em todo o tempo. E que a gente resista ao diabo, né? Que a gente possa ficar firmes na nossa fé, sabendo que Deus nos chamou para uma viva esperança. E Ele mesmo que nos chamou, Ele há de nos firmar, nos fortificar, nos fundamentar, até que Ele venha para nos buscar o que a gente morra. Amém? Não desistam desse Evangelho, ele é verdadeiro e ele pode ser pregado em qualquer lugar. Eu não sei quem falou, o Lucas talvez lembre, que todo coração com Jesus é um missionário. E todo o Spurgeon, obrigada, Lucas. Todo coração com Jesus é um missionário. Todo coração sem Jesus é um campo missionário. Então vão e preguem o Evangelho, independente do que houver. Pode. Sei do seu irmão. É só porque uma coisa também que eu acho que é importante, que a gente falou do ambiente universitário, acadêmico, né? Mas que o Evangelho, ele, bom, a gente sabe que de alguma maneira, Deus é quem sabe, né? Mas muitas vezes ele é muito mais facilmente aceito nas camadas mais baixas da população, né? Então, às vezes pessoas mais humildes às vezes têm mais essa abertura, né? Mas isso não quer dizer que a palavra de Deus ela é algo falso, ela é algo para manipulação, mas ela é verdadeira em todas as populações, em todas as camadas,
E ela é, inclusive, ela é a resposta para todas as perguntas. Amém. E ela tem as soluções para todas as camadas, para todas as pessoas. É verdade. Lá na universidade, as pessoas elas têm dúvidas. Elas são assim, firmes e duronas, mas Deus sabe, Deus olha o coração e sabe todas as dúvidas, todas as questões, todas as demandas deles. Só que sabe o que acontece com eles? Eles muitas vezes têm seus problemas, sabem às vezes até qual é, mas eles chegam aí tem uma porta lá escrito Jesus e eles não querem entrar. Aí acontece isso. Mas, ou às vezes nem conhece a porta, né? Aí, o Evangelho ele é verdadeiro para todos. É isso. E Jesus não é porque ele sei lá, era humilde, né? Nasceu em Estebaria, andou com os pobres, com os pecadores, que ele não tem resposta. Na verdade, ele é o Senhor da sabedoria. Né? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade hoje de estarmos aqui compartilhando aqui um pouco do nosso trabalho lá na universidade. Deus, eu gostaria de agradecer ao Senhor pelo trabalho também desta igreja. Que o Senhor fortaleça, Senhor Deus, realmente a cada dia, Deus, e que a tua obra seja feita segundo a tua boa vontade, para a honra e glória do teu nome, Pai. Que, assim como diz a tua palavra, não a nós, Deus, mas ao teu nome seja dada a glória, Senhor Deus, e eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor realmente perdoe nossas falhas, Senhor, e nos guie, Senhor Deus, realmente no caminho do Senhor. Nós te damos graças, Senhor Deus, e oramos no nome santo do nosso Senhor, do teu Filho, nosso Salvador Jesus. Amém.